Fala, tudo bem? Deixa eu me ajeitar aqui. Vamos lá, o Fluminense classificou na Copinha 1-0, gol do Fidelis, bom jogador, anota esse nome aí, Fidelis. O primeiro tempo foi um pouquinho estranho, teve a expulsão do Enzo, que eu não concordei muito, e teve um gol do Loyola que foi anulado. Cruzamento na área, cabeceou, tinha uma bandeirinha lá do outro lado, ela ajudou na expulsão do Enzo. Ela colaborou com aquela expulsão e também marcou esse impedimento meio mandrake. Fiquei com a certeza que ela errou naquele lance ali. O Fluminense foi muito prejudicado no primeiro tempo. Eu acho que o árbitro aí deu uma liberação na pancadaria. O time do Água Santa bateu bastante. Já no segundo tempo, o Fluminense deu uma recuada, sofreu uma pressão ali nos minutos finais. O árbitro deu 7 minutos, que eu não sei de onde ele tirou aqueles 7 minutos, mas resumindo, Fluminense 1-0, eliminou o Água Santa. Agora o Fluminense vai para as oitavas de finais para pegar o São Paulo na quinta-feira em Jaú. Quinta-feira em Jaú, Fluminense São Paulo. A base de Cotia contra a base de Xerém nas oitavas de finais da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. 1-0 Fluminense, gol de Fidelis, Fluminense classificado para as oitavas. Para mim, maior destaque do time foi o Loyola, o zagueiro. Bom, fez um gol de cabeça, seguro, tranquilo. O Sintra também jogando do lado dele, né? O Sintra que estava nos profissionais, voltou correndo, com cabelo careca, cabeça raspada. Fluminense classificado. Parabéns, molecada. Vamos para o nosso pré-jogo, que tem novidades. O Marcão pediu ajuda. Ele vai pegar um adversário, que é o Volta Redonda, que vai jogar em casa. O Volta Redonda foi campeão brasileiro da Série C, campeão brasileiro da Série C. Então é um time montado, um time que vem treinando há muito tempo, um time já entrosado, um adversário difícil. Volta Redonda, você já com os profissionais, já é um jogo encardido. Então você com o time todo reserva, é melhor que você ganhe alguns reforços. Pode ser que seja relacionado para esse jogo o zagueiro Inácio, o Freitas pode jogar na lateral esquerda, o Nonato, qual o outro que ele relacionou? O Nonato tá aqui, Guga na lateral direita. Na lateral direita ele tem um problema, que é o que? Ou ele coloca o Caio Borges, ou ele improvisa de novo o Felipe Andrade por ali. Não deu certo. E pode ser que ele traga o Felipe Andrade para a volância. Então, como ele está precisando de lateral direito, ele vai antecipar, ao invés de colocar o Guga é reserva, né, do Samuel Xavier, que renovou o contrato hoje. Então, ele vai utilizar o Guga ali na lateral direita, porque em 2024 o Guga teve bem menos desgaste do que o Samuel na lateral. Então, o Guga deve fazer a lateral direita e resolve aquele problema da lateral. O Freitas, ele tem a situação ali do Rafael Monteiro, que não foi bem, e do esquerdinho. O esquerdinho ele tá bolado. O Freitas deve fazer a lateral esquerda. Ele que chegou, ele joga nas duas funções. Ele joga tanto de zagueiro como lateral esquerdo. Treinou na lateral esquerda. O Nonato e o Inácio devem começar no banco de reservas. O volante Nonato e o zagueiro Inácio. O GE que trouxe essa informação desses 4 jogadores que vão dar essa moral pro Marcão, não falou nada sobre o Lelê. Eu acho que o Lelê não tem problema clínico nenhum, treinou normalmente, é a mesma situação do Inácio, ele não jogou, os dois não jogaram no jogo anterior, porque o jogo foi em Moça Bonita, gramado duro, campo irregular, então não vejo motivo para o Lelê também não ser relacionado, mas o GE não falou do Lelê. Então vamos lá, vamos falar do nosso pré-jogo. É Volta Redonda e Fluminense, jogo às 21h30, transmissão pelo Premier e pela TV Globo, canal aberto. A arbitragem é do Alex Gomes Stefano. Na estreia do Fluminense foi 0-0 contra o Sampaio Corrêa e o Volta Redonda perdeu para o Madureira. Acho que foi 2-0 isso, Madureira 2-0, Madureira jogando no Conselheiro Galvão, aquele é o sapãozinho dele lá. Retrospecto, são 74 jogos, 48 vitórias do Fluminense, 48 vitórias do Fluminense, 11 empates e 15 derrotas. A última partida entre as duas equipes foi ano passado, também no Campeonato Carioca, o jogo foi 1-1, ok? Falei que o Volta Redonda é o atual campeão da Série C,
perdeu na estreia, tem um desfalque do PK, é um desfalque ruim para eles e bom para a gente. O PK, o camisa número 10, é um dos principais jogadores do time. Ele foi expulso nesse jogo contra o Madureira em Conselheiro Galvão. Vamos passar para vocês a escalação do Volta Redonda para essa partida. Jean Drosny é o goleiro. O lateral direito é o veterano Wellington Silva. A dupla de zaga é formada por Gabriel Bahia e Lucas Souza. E na lateral esquerda, o Sanches. Meio de campo formado pelo Pierre, Robinho e Luciano Naninho. Famoso de todos vocês. Quem não conhece o Luciano Naninho e o Wellington Silva, lateral direito, né? Kelvin, Marquinhos e Bruno Santos formam o ataque do técnico Rogério Correia. Esse é o provável time do Voltaço para encarar o Fluminense Futebol Clube, que deve ir a campo da seguinte forma, com essas adições do Inácio, que operou o joelho, se recuperou, vem treinando normalmente, e como eu disse, ficou fora do jogo lá em Moça Bonita. Ser relacionado para o jogo. Com o Guga também sendo relacionado, com o Nonato e com a estreia do argentino Freitas. Eu acho que ele é argentino. Eu estou falando com você, mas estou em dúvida. Mas eu acho que o Freitas é argentino e é uma oportunidade de ouro para a gente ver mais essa contratação. Porque no jogo contra o Sampaio Corrêa, a gente viu o Paulo Baia, muita gente ficou meio assim decepcionado. Pô, o Paulo Baia não foi legal. Quero ver o Freitas. E vai jogar numa posição que não é dele. Também pode dar uma queimada no cara. O cara jogar de lateral esquerdo, foi contratado para ser zagueiro. Mas é bom que você vê, observa logo se não precisa contratar outro lateral para a posição. Mas está no mercado procurando também laterais. Então vamos lá, um provável time. Vitor Eudes no gol. Na lateral direita, Guga. Vai fazer a lateral direita. A princípio, se não for ele, vai ser o Felipe Andrade. A zaga, Manuel e Davi. O Ignacio começando no banco, mas pode ser que o Ignacio também comece a partida, mas a princípio, segundo o GE, Ignacio entra no decorrer da partida. Na lateral esquerda, o Freitas. Meio de campo com Felipe Andrade, Thiago Henrique e a opção do Nonato para o segundo tempo na posição do Thiago Henrique. Thiago Henrique, ok, vai começar jogando, eu gosto quero ver, o Nonato já sei o que ele pode apresentar. O Thiago Henrique eu gostei do que ele fez no jogo contra o Sampaio Corrêa. O que me incomoda é a escalação do Felipe Andrade de volante, do 5 ali. Eu acho que deveria ter mantido o Wallace Davi. Mais um jogo do Wallace Davi, ele foi um dos principais jogadores, caiu lá na lista lá dos melhores da rodada, escolhido pela galera. Deixa o Wallace Davi. Entre o Felipe Andrade e o Wallace Davi, dá sequência para o Wallace, por favor. Então o Thiago Henrique tem aquela situação do Nonato. O Nonato deve entrar no lugar dele no segundo tempo. Meio de campo com o Isaac, a armação do jogo. O Riquelme numa ponta, o Paulo Baia na outra e o João Neto de centroavante, tendo a sombra do Luan Brito e possivelmente o Lelê, caso ele seja relacionado. Então esse é o provável time do Fluminense, com as únicas adições e modificações da saída do Felipe Andrade da lateral para a entrada do Guga e na entrada do Freitas na lateral esquerda, quem sai é o Rafael Monteiro. É uma estratégia de tentar melhorar o time, fortalecer principalmente o setor defensivo. Se você observar, é um lateral, é um zagueiro e um volante, né? Então é a necessidade de reforçar o setor defensivo contra um adversário que deve dar um pouco de incômodo nessa partida. E lá em Volta Redonda, os caras jogando em casa, vai ser um jogo interessante para a gente assistir. E também observar a molecada, ver o Isaac novamente, ver o Riquelme, isso enche os olhos da gente e enche a gente de esperança para a temporada. Vou ficando por aqui, boa sorte pro Fluminense, parabéns à molecada de Xerém, classificou para as oitavas, vai pegar o São Paulo, eita, é complicado. Mas vamos para cima dos caras. Tô indo nessa. Flui!